Bom, então vocês pediram bastante aí sobre a tiroide, que é uma coisa que tem bastante curiosidade sobre a tiroide. Então a tiroide, primeiro que eu vou falar assim da saúde geral da tiroide, depois do hipo e do hipertiroidismo. Então, há uma preocupação muito grande com a tiroide, porque a tiroide é o nosso maestro, né? Então, quando ela funciona demais, a banda toca muito rápido, e quando ela funciona de menos, a banda toca muito lenta. Então, quando a gente vai ver os sintomas da tiroide, elas são muito vastos, né? Então, tudo você pode colocar a tiroide. Aliás, eu falo assim que a tiroide tem umas costas largas, porque a pessoa vem reclamando, sei lá, come 10 pizzas por dia e está engordando por causa da tiroide. Então, a tiroide sempre ela acaba sendo culpada, e as pessoas vêm procurando se tem alguma alteração na tiroide, mas na maior parte das vezes o paciente está bem e algum outro problema, ou é o sono de má qualidade, etc. Então, na tiroide não é muito diferente no nosso organismo. Ela também está integrada no nosso organismo. Então, aqueles hábitos de higiene que quem acompanha sabe bastante, que a gente fala. Então, o sono de qualidade é importante. Quando você dorme mal, isso é um estresse. O estresse aumenta cortisol. Cortisol mexe com os hormônios da tiroide, ele abaixa os hormônios da tiroide. Então, a tiroide não funciona bem. Então, você tem que tratar a tiroide, você tem que melhorar o sono da pessoa. Então a pessoa está dormindo melhor, ela vai ter um funcionamento melhor do organismo como um todo, inclusive a tiroide também. Pessoas que às vezes estão com problema de anemia, com problema de menstruação, sangrando muito, a falta de ferro também pode dar alteração na tiroide. Então a gente tem que resolver esse problema primeiro. Alimentação, então se a gente, você sabe, se ficar muito magro, a pessoa tem alterações também. Ou se ficar gordo demais, também tem alteração. Quantos alimentos são bons para a tiroide? Então, os alimentos bons para a tiroide, primeiro é o iodo, né? Que iodo hoje, a maior fonte de iodo acaba sendo mesmo pelo sal. Eu recomendo sempre o uso do sal integral, que é o sal integral, de preferência nacional, né? Que ele venha, que é o sal integral e ele acaba sendo moído, então ele tem todos os minerais, né, do sal. Evitar o sal refinado. Então ali você já tem acaba acrescentando um pouco de iodo. Lógico, nas algas e nos alimentos que vêm do mar, né, os frutos do mar, você acaba também tendo um aporte bom de iodo, que é algo que a tiroide precisa bastante. Outra coisa é selênio, que você encontra nas castanhas, castanha de caju, zinco, que é fácil de achar nos alimentos, então não é uma coisa muito complicada. E os alimentos assim ruins assim para tiroide, um deles assim, a farinha branca, os processados também, que isso vale para uma alimentação geral, né? Então, às vezes, muita farinha branca, muito açúcar branco, isso também acaba atrapalhando a tiroide, né? Outras coisas que o pessoal, a soja é um alimento também, eu não gosto muito, a soja é um alimento também meio complicado, assim, eu não gosto muito, a soja também atrapalha a tiroide. E uma coisa que o pessoal me pergunta muito da verdura, as folhas verdes, por exemplo, a couve, né? Se elas podem também mexer com a tiroide. Elas podem mexer um pouquinho no metabolismo de iodo, mas tem que ser em quantidades muito grandes. O fato de você ter uma alteração, isso não quer dizer que seja clinicamente importante, né? Então eu comparo muito, por exemplo, que o pessoal às vezes acha que você fazendo uso de cafeína, você vai emagrecer. Quanto de cafeína você tem que tomar para realmente você ter um efeito clínico e perder quilos de peso? Quando acontece isso, o coração fica tão acelerado que você não consegue usar a cafeína. Então a cafeína é termogênica, mas não emagrece. Clinicamente não tem resultado. E a couve também, você precisa comer uma quantidade absurda de couve. Então o pessoal deixa de tomar o suco verde, que é saudável, comer a couve, que é saudável, porque acha que dá problema de tiroide. Então eu acredito que isso não interfira. Outra coisa importante, além da alimentação, além do sono, é o controle do estresse. Quer dizer, o estresse também mexe com o organismo como um todo e ele acaba também, né, alterando a tiroide. Lógico, os metais pesados, alimentos como chumbo, mercúrio, né, a gente usar aqueles potes, por exemplo, de plástico, você coloca no micro-ondas. Então são substâncias químicas que são disruptores endócrinos que acabam mexendo também com a tiroide. Então a gente evitar as coisas muito processadas, né, evitar muita coisa química. Então procurar descascar mais, né, e desembalar menos. Isso que a gente sempre fala.
Então, o estresse também. E as drogas, como cigarro, né, acabam interferindo também na tireoide. Então, a saúde da tireoide não é muito diferente da saúde como um todo. Uma boa alimentação, um sono de qualidade, né, um controle de estresse, uma atividade física regular, isso tudo te ajuda a corrente funcionar melhor, inclusive a tireoide. Então, como eu disse no último vídeo, a tireoide é um maestro. Então, ela pode funcionar de mais e funcionar de menos. Nesse vídeo hoje, nós vamos falar quando ela está funcionando de menos. Quando a orquestra está tocando muito lenta. Então, isso a causa normalmente desse hipotireoidismo, porque hipo, lembra, hipo é pouco. Ela está funcionando pouco. Então, hiper, lembra de hipermercado. Hiper é grande, ele está funcionando demais. Hipo é quando ela funciona pouco. Então, como a tireoide funciona pouco, a gente chama de hipotireoidismo. Então, a tireoide começa por algum problema. Normalmente, a causa mais comum é a tireoidite de Hashimoto, que a gente consegue, através do exame de sangue, medir os anticorpos. É um anticorpo que vai e ataca a tireoide. Num primeiro momento, ela pode até ter uma descarga de hormônios, porque os hormônios ficam armazenados em vesículas. Então, quando tem inflamação, essas vesículas estouram. Então, você pode ter um discreto hipertireoidismo, então aumenta a produção do hormônio tireoide, mas depois dessa descarga inicial, ela para de produzir e ela começa a diminuir. Os sintomas clínicos, normalmente, são bem leves. Às vezes, o diagnóstico é feito num exame de sangue, de rotina, e acaba fazendo, porque às vezes o paciente não tem muitos sintomas. Mas os sintomas, em geral, que acabam tendo são perda de cabelo, cansaço, indisposição, falta de energia, aumento de peso. Você pode ter também a desregulação da menstruação. Então são sintomas gerais que às vezes não são característicos próprios da tireoide. Então, como a tireoide age no corpo inteiro, então você pode ter alterações no corpo inteiro, desde o cabelo, né, até a temperatura, a gente diminui a temperatura, sente mais frio, etc. Né? Isso é feito através, o diagnóstico é feito através do exame de sangue, a dosagem do hormônio TSH, que é o hormônio estimulador tireoide, que não é hormônio da tireoide, é hormônio da hipófise. Então a hipófise, se você pegar duas linhas assim, cruzar, é um carocinho de feijão que fica no meio, que ela estimula a tireoide fica aqui no pescoço, né? Então, no caso, a tireoide ela deixa de funcionar e aí a hipófise produz o hormônio estimulador tireoide, que é a abreviação em inglês. Ele vai estimular a tireoide para produzir. Como ela não produz, ela cada vez vai estimulando mais, então o TSH fica alto. E para saber se é tireoide de Hashimoto, a gente faz um anticorpo e dose. E o tratamento é bem tranquilo, além de você cuidar dos cuidados gerais, como eu falei no último vídeo, isso vale alimentação, sono, isso vale desde uma micose até um câncer. Então isso vai valer também, esses cuidados gerais. E aí a gente vai, eu falo que a gente nasce com duas tireoides, uma no pescoço e outra na farmácia. Então quando o pescoço não está funcionando, a gente vai e coloca a tireoide da farmácia no lugar. E aí uma suplementação, a gente usa uma suplementação também para ajudar nos casos de tireoide, mas uma suplementação que a gente pode usar também, mesmo o paciente que não tenha nada. Tá bom? Bom, como eu disse nos vídeos anteriores, a tireoide é um maestro, né? Então, no último vídeo eu falei que ela estava, né, lenta e também a orquestra pode tocar rápido, ela fica mais rápida. Então, o organismo ele funciona mais acelerado. Então, a pessoa tem mais calor, a pessoa cai o cabelo também, porque o cabelo cresce e cai rápido, não dá tempo de engrossar. Aí começa a ter palpitação, irritabilidade, insônia, nervosismo, tá a 1000 por hora. E aí isso é causado normalmente pela doença de Graves, que é uma doença que os anticorpos, ao contrário da tireoidite, que você destrói a tireoide, nesse caso ele vai estimular a tireoide como se fosse o hormônio estimulador de tireoide que eu expliquei para vocês, que fica na hipófise. Então ele simula aquele hormônio e ele vai estimular a tireoide começa a ficar desesperada e ela produz muito hormônio. O tratamento normalmente é você desligar a tireoide. Então nós temos um tratamento que pode ser o cirúrgico, que você vai tirar a tireoide, pode ser remédio, então a medicação pode ser usada e pode ser também usado o tratamento com iodo. Então são tratamentos que você vai desligar a tireoide, porque como eu falei da outra vez, a gente tem duas tireoides, uma no pescoço e outra na farmácia.
Então, a partir do momento que você desligar a tireoide, aí você vai depois colocar essa tireoide, que a gente diz que é a segunda tireoide, no lugar, e aí você resolve o problema do hipertireoidismo, tá bom?